Deus, nós precisamos, Senhor Pai, da Tua graça, Senhor Deus, do momento que acordamos, Senhor Deus, durante todo o dia, e, Senhor Deus, que ela opere em nós enquanto dormimos. Realmente, Senhor Pai, a verdade, ó Deus, contínua de que sem Cristo, Senhor Pai, nada podemos fazer, nada que te honre, nada que te agrade, Senhor Pai. O homem mais moral aos olhos do mundo hoje, fora de Cristo, só conseguiu aumentar, Senhor Pai, ó Deus, o cálice da ira, Senhor Pai, sobre sua vida encheu mais, porque não há nenhum ato humano, Senhor Deus, que não seja pecado, se está fora de Cristo. Se isso é verdade, Senhor Pai, quão terrível é o estado daqueles que estão fora de Cristo, que mesmo as coisas mais aparentemente belas e corretas, Senhor Pai, são pecados tremendos diante de Ti, como Agostinho disse, vícios esplêndidos. Mas também, Senhor Deus, quão grande, Senhor Pai, a graça e a misericórdia, ó Deus, que nos alcançou, que não só, Senhor Pai, cobriu todos os nossos pecados, passado, presentes e futuros, mas acreditou, Senhor Pai, na nossa conta, na nossa vida, toda a vida perfeita do Seu Filho amado, de tal maneira que nós podemos viver, Senhor Pai, e cada ato, Senhor Deus, como beber um copo d'água, pode glorificar o Seu nome, porque Tu vê em nós a beleza do Teu Filho, Senhor Pai. Tu vê, Senhor Pai, e dá a nós toda a aceitação que Tu dá ao Teu Filho amado, nos chamando, Senhor Deus, de filhos também. Que nós possamos, Senhor Pai, na doçura, ó Deus, da revelação, da beleza de Cristo, nos curvarmos, Deus, mesmo quando a Tua palavra, ó Deus, nos repreender, nos corrigir, nos confrontar, que nós possamos realmente, Senhor Pai, com alegria, Senhor Deus, ser conduzido por Ti, por onde Tu quiseres, Senhor Pai. Nós sabemos que muitos dias serão, Senhor Pai, de condução num vale verdejante, com águas tranquilas, mas Tu mesmo, Senhor Pai, não um destino, não os nossos inimigos, Senhor Pai, não o nosso inimigo nos conduzirá, Senhor Deus, através do vale da sombra da morte. Não quando o nosso inimigo quiser, mas no dia que Tu decidires que é na hora de nós entrarmos no vale, e nós entraremos, Senhor Pai, e como diz Davi, não temeremos mal algum, porque Tu, Senhor Pai, estará conosco. Ó Deus, o Teu Filho amado habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, para nos conduzir, Senhor Pai, de tal maneira que em todas essas coisas o nome de Cristo seja conhecido, ó Deus, desfrutado e refletido, que em nosso viver e em nosso morrer isso seja verdade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é o segundo dia do ano, né? O primeiro domingo do mês. Neemias 8:10 diz assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então é isso. Esse ano vai ter 52 semanas, não é? Como sempre, então, esse é o primeiro de 52 domingos que nós vamos estar aqui nesse segundo dia do ano. O último domingo, domingo 52, é no dia 25 de dezembro, né? No dia de Natal desse ano, vai ser o dia 359 do ano. Então a gente está no dia 2 e o último domingo no ano é no dia 359 desse ano. Não sabemos se estaremos lá, mas se estivermos, é uma longa jornada através desse ano. E como nós podemos entrar no ano e saber que vamos daqui a 350 e poucos dias, né? No dia 359 vamos estar vamos ter crescido, vamos estar pressionando para frente. É o que Deus quer de nós. Muitas coisas vão acontecer se tudo correr normalmente. Só aos domingos eu vou pregar mais de 100 sermões, não é? Cada um de nós agirá e tomará decisões, e estará em lugares uma quantidade muito grande de vezes. Todas essas coisas em nossas vidas, não queremos ser pessoas que arrancam, sabe, como coelho na maratona, sai correndo rápido, só para logo todo mundo ultrapassar e ele
ter aquele papel estranho de que correu os primeiros metros na frente, né, os quilômetros, só para depois, todo mundo já sabe, aquele ali é o coelho, ele não vai muito longe. Infelizmente, Paulo fala sobre homens que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nós queremos chegar no último domingo, no dia 25 de dezembro, sendo pessoas que realmente cresceram, que foram uma bênção para a igreja, que não foram pedra de tropeço para ninguém, que as nossas palavras aproximaram as pessoas mais de Deus, de um coração que produz o fruto do Espírito, que as pessoas que estiverem em contato conosco fora, no mundo, sejam realmente tocadas pela luz do Senhor, que a gente não só esteja atento, mas que a gente tome a iniciativa. Não há nenhuma razão para não fazermos isso. Nós vemos, quando Filipe viu o eunuco lendo, o eunuco não sabia quem ele era, mas ele perguntou: você entende o que você lê? E pronto, aquilo foi o início de uma conversa que vai terminar com a conversão e o batismo daquele homem. Outro dia eu estava aqui no Ano Novo, estava conversando com alguém que estava falando comigo, que estava pregando para algumas pessoas, encorajada, mas que não sabia se tinha que esperar. Nós somos testemunhas. Essa ideia de que nós temos que esperar muito tempo e que temos que esperar alguém estar conosco, isso não é verdade. Tudo isso é uma cortina de fumaça para se o nosso coração está contagiado com alegria ou não. Porque Deus, eu falei para essa pessoa, Ele nos apronta enquanto nos usa. Se Deus fosse esperar, se nós fôssemos esperar estar prontos para Deus nos usar, nós não seríamos usados neste mundo. Deus consegue nos aprontar enquanto está nos usando. Então Jesus um dia sentou num poço, uma mulher foi pegar água, ele estava sozinho, ele não ficou esperando chegar alguém, não é? Ele falou com aquela mulher a respeito do Evangelho. E surpreendentemente, no mesmo dia, aquela mulher saiu e pregou para a cidade inteira a respeito de Cristo. Venha, eu achei, essa é a voz do coração regenerado, não é? Ele está tão cheio de alegria que ele não pensa em todas essas coisas. Para mim falar, vou ter que esperar tanto tempo e fazer aquilo. Não. O que ela conhecia, ela não conhecia muito, o que ela conhecia, ela ousadamente testemunhou na cidade. E muitos creram, não é? O que conhecemos, nós devemos compartilhar. Quando os fariseus ficaram questionando o cego, ele não é o Messias, a resposta do cego é ótimo, não é? Se ele é ou não é, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. É inatacável o fato do que ele fez na minha vida, não é? E é isso que a mulher de Samaria pôde fazer, sabe? A Bíblia diz que Paulo estava esperando Timóteo em Atenas, mas ele ficou com o espírito tão mexido com a idolatria daquela cidade. Então Paulo foi sozinho para a colina de Marte pregar o Evangelho. Nós sabemos como ele falou, e foi o Areópago. É isso, nós somos impulsionados. Mas o que vai nos impulsionar? Porque Paulo repete assim, por exemplo, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ele sabia o quão difícil é a alegria que ele está dizendo, o quão sobrenatural, não é? Ele escreveu essas palavras, como sempre fazia, da prisão. Quando nós pensamos que a maior parte das cartas de Paulo foram escritas não porque ele estava sendo bem tratado, né? Se Paulo fosse muito sensível, ele não faria nada, né? Quase todas as cartas que ele escreveu, muitas delas, ele estava em prisão ou em situações desfavoráveis fora da prisão. No entanto, mesmo nessa solidão e sempre naquela incerteza, vou ser executado, vou ser condenado à morte, vou ser solto, isso geraria demandas estressantes e ansiosas para a maioria das pessoas como desculpa. Ele encontrou uma verdadeira felicidade tão grande
que ele escreveu essas cartas da prisão, como a carta aos Filipenses. Ele poderia dizer sempre porque havia sofrido muito e se alegrado até mesmo naqueles lugares sombrios, solitários, dolorosos. Então ele não se sentia constrangido em dizer para os filipenses: alegrai-vos, porque ele estava falando sobre algo que ele estava experimentando, o poder do Evangelho. Não é? Ele estava se alegrando numa masmorra, ele estava se alegrando num lugar horrível. Não é? Então eu diria que você nunca deve se contentar com um Deus que não pode te satisfazer na cela de uma prisão sombria. Se você conhece Deus de tal maneira que Ele não pode te satisfazer num hospital, não pode te satisfazer quando tudo dá errado, então eu diria que você deve procurar o verdadeiro Deus. Você nunca devia se satisfazer com um Deus que só pode ser sua alegria quando as coisas estão bem, quando o mundo está te tratando bem, quando as pessoas estão te tratando bem. Se é esse Deus que você conhece, você precisa conhecer esse Deus e nunca ficar satisfeito até encontrar o verdadeiro Deus que é capaz de satisfazer seu coração na cadeia. Se você só desfruta de Deus quando a vida parece boa, siga através da alegria do apóstolo Paulo, até encontrar o Deus de Paulo, o Jesus de Paulo. E isso é mais precioso do que qualquer ouro, do que qualquer coisa doce da vida, né? Então, 52 domingos pela frente, tantas coisas vão acontecer. O que vai nos impulsionar nesse tempo? Qual é o combustível da vida cristã? Não adianta termos um carro, ele ser moderno, ele ser bom aos olhos dos outros, mas se ele simplesmente não nos leva para lugar nenhum, não é? Qual é o combustível? Então a diferença entre a vida cristã com ou sem alegria é a diferença entre um barco sendo movido apenas pelo remador, cansado, extenuado, não é? O oceano é grande, como eu falei, só esse ano vão ter 52 semanas, o oceano é grande, e um barco movido apenas por um remador cansado, a diferença da vida cristã e a vida que não é verdadeiramente a vida cristã é essa: é um remador ali tentando, lutando, ou um barco que tem velas cheias de vento impulsionando ele no mar, ou então um motor com combustível. O que acontece para as pessoas que o cristianismo dela é um homem num barco remando? Se os ventos, sem esses ventos da alegria enchendo as velas, nós podemos fazer progresso, queridos, apenas nos dias calmos. Remar, se esforçar no mar bravio, com correntes, é totalmente inútil. Não há, eu já estive em situações assim. A corrente, às vezes, em que você está a 30 km por hora, 40 km por hora. A sua remada, sei lá, está 3, 4... e a corrente está te impulsionando, você rema para lá, mas a corrente te leva para onde ela quer. Não é? Então você vê, um cristão sem alegria enchendo as velas, ou combustível no motor que impulsiona na vida, ele está sempre cansado, extenuado, né? E ele não vai, nem dia calmo é cansativo. Num dia calmo, em que não está acontecendo muita coisa no mar, remar é muito cansativo. Você vai, avança muito pouco. Agora, num dia de tempestade, ou então num dia que os ventos estão soprando forte, num dia que as ondas se arremetem contra você, queridos, você é levado para qualquer lugar no mar. É meio desesperador estar num barco, como eu já estive no meio do mar, sem motor, sem vela, só dependendo das suas forças. O vento, as ondas, realmente não importa quão determinado você esteja a remar para a direção certa, simplesmente você não vai. Para muitos puritanos, como Jonathan Edwards, por exemplo, a alegria não é um complemento da vida cristã, como parece ser para muitos cristãos, ainda mais nossa era. A nossa era presta um culto, e eu até entendo, um culto à tristeza, ao desespero, à falta de paz. E em vez dessa era de perceber que quanto mais distante de Deus uma cultura
mais sem paz ela está, ela acha realmente que tudo isso é uma mera pandemia de alguma coisa misteriosa, não é? Que é uma doença da falta de sentido, de alegria, de uma identidade que possa viver em qualquer situação, como Paulo aqui na cadeia. Então, com certeza, uma leitura seletiva do Novo Testamento pode levar a pensar que o que é realmente importante é viver a vida cristã, é uma vida decidida de obediência à vontade de Deus, uma decisão firme, como eu disse. Mesmo que você esteja muito decidido, num dia calmo no mar, remar será extremamente extenuante. Agora, num dia em que o mar esteja mais revolto, é totalmente, não é extenuante apenas, é totalmente inútil. Você vai para onde o mar te levar, e certamente é a ruína. Então você pode se perguntar, não é a confissão de um cristão que nós somos servos inúteis porque fazemos só o que devíamos fazer, como está em Lucas 17:10. Então a alegria é considerada uma coisa agradável, mas um bônus, não é? E isso numa cultura como a nossa, que por ser extremamente infeliz e sem paz, fez disso porque nós não gostamos de alegar nada a um mal moral em nós. Nós sempre queremos nos ver vítimas de alguma coisa. Essa cultura infeliz, triste, desesperada, ela quer acreditar que não é nenhum problema moral nela que faz isso. É simplesmente um tipo de distúrbio que faz isso na nossa cultura, mesmo sendo a cultura mais, entre aspas, abençoada com toda a sorte de tecnologias e, enfim, em todas as áreas. Então a alegria é considerada agradável, mas um bônus, e ela é, acima de tudo, apenas uma das muitas manifestações do Espírito. A Bíblia não vê como as pessoas veem. Para mim, alguém pode citar 300 livros de humanismo secular para explicar a sua tristeza, mas eu só preciso de Gálatas 5:22, que diz: o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência. Eu estou falando sobre algo muito além, não é, do que as pessoas estão sequer tocando quando eu estou vendo isso. O progresso na vida cristã pode parecer simplesmente não agradarmos os anseios da carne e, em vez disso, crucificá-los, como está em Gálatas 5:17-24. E nós podemos pensar que o cristão é um soldado na guerra, não é? Nós temos o quê? Nós temos que cerrar os dentes, ir para a nossa trincheira e fazer o que devemos fazer, como está em Lucas 14:31, Romanos 7:23, 1 Pedro 2:11. E alguém pode perguntar, para que fazer essas perguntas se somos felizes, se temos uma alegria, se desfrutamos disso? O que nós precisamos é manter cabeça baixa e olhos fixos no alvo e não nos preocupando se nós estamos sorrindo ou não, nos deleitando ou não. O importante é se a gente está indo obedecendo ordens, se a gente está indo na direção que nos mandaram, seja lá como for. É isso que é importante. E se a alegria está necessariamente relacionada ao sorriso, é uma questão que, é óbvio, nós devemos tratar mais profundamente, mas nada pode se distanciar mais da verdade do que a noção de que a alegria é um crédito extra, um bônus na vida cristã. Na verdade, você vê, ela é o combustível do barco que impulsiona ele no mar, quer o mar esteja como estiver, num dia calmo ou num dia difícil. E se você achar que o combustível no teu automóvel é só um bônus, você logo vai se ver na beira da estrada parado. O combustível é simplesmente essencial para que o carro inteiro funcione, para que o barco inteiro vá na direção certa, independente de como o mar estiver. Então os puritanos entendiam que a alegria não é uma adição opcional à piedade, que você pode ter piedade, que é uma vida vivida diante de Deus com ou sem
alegria, mas que a alegria é a sua força diretora, sua força motriz, que ela é central e não periférica, que ela é o combustível da vida cristã, o que vai me fazer chegar no domingo 52, não é, firme, forte, cheio de gozo, tendo passado pelo ano como Deus quer, é a alegria, não é? A alegria é o combustível da vida cristã. É por isso que Paulo fala daquela forma que falou com eles. Eles não tinham como viver naquele lugar, naquela atmosfera cultural, se eles não tivessem o que Paulo tinha na masmorra, num lugar fétido, sujo, com comidas horríveis. Mas a questão é o que é a alegria, não é? Jonathan Edwards fez uma contribuição única e definitiva para a compreensão disso para nós. E quando imaginamos inicialmente a alegria, podemos pensar em gritos de louvor, simplesmente exclamações exuberantes e exibições expressivas de exultação. Enfim, o tipo de... A gente tende a pensar no tipo de reação que alguém tem quando ganha na loteria, né? Grita e tal. Mas você vê que muitas pessoas são exatamente assim em alguns momentos, 10, 52 semanas do ano, e no outro estão num buraco, não é? Que elas vivem numa gangorra assim. A teologia dos puritanos da alegria segue numa direção totalmente diferente, né? Homens que viveram em épocas extremamente difíceis, e Jonathan Edwards, ele fala da doçura silenciosa da verdadeira alegria, a calma refinada, né, de uma satisfação no coração, o que ele e outros dos seus tempos, né, há séculos atrás, chamavam de complacência, e descansar satisfeito em Deus. Paulo não precisava gritar como se tivesse ganhado na loteria, na cadeia. Ele estava descansando, satisfeito em Deus. Em que em Deus? Na beleza de Deus, no amor de Deus. Eles vão dizer, junto com a Bíblia, esse é o combustível da vida cristã. Muitas pessoas, a vida cristã para eles é porque eles são remadores. Em dias bons, eles estão exaustos. Em dias em que o vento sopra, eles simplesmente são levados para onde o vento levar eles, como acontece com remadores. Então ele nos ensina a felicidade não dramática, mas uma felicidade verdadeira, satisfatória e discreta, de um coração cheio de amor celestial. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o que Paulo diz. É alegria autêntica, não é a ostentação. Por exemplo, no ano novo, na virada do ano, você vê o mundo inteiro numa ostentação de alegria. Talvez a maioria vai estar deprimida antes da noite terminar, antes do último fogo ser solto. E quando eu falo isso, não estou falando só do mundo, infelizmente um monte de cristãos vão estar assim. Não é uma ostentação, não é? Ela não dispensa a atenção de si mesmo. A alegria que o Espírito produz em nós, que é o fruto do Espírito, ela não chama atenção para ela mesma. Ela não quer que todos a vejam, porque essa alegria não necessita de nada. Ela não é a alegria que precisa de atenção para se sentir bem. Ela não é a alegria que precise chamar atenção para ela, porque essa alegria tem tudo o que ela necessita em Deus. E embora nós saibamos tacitamente o que é alegria, não é fácil definir essas coisas. E o Jonathan Edwards, por exemplo, ele resiste a uma definição trivial de alegria, descrevendo em vez disso como a própria Bíblia, não é? Usando muitas metáforas. Sempre que há dificuldade de descrever uma coisa, ou há impossibilidade do linguajar humano de descrever, o número de metáforas aumenta. É por isso que existem tantas metáforas para Cristo, não é? A árvore da vida, o sol da justiça, não é? Ele
o pão da vida, e você vai encontrar dezenas de metáforas, porque todas elas capturam algo, mas perdem muito do que ele é. E então ele deseja que os seus ouvintes e os seus leitores sintam a realidade da alegria, e nós devemos responder a questão, mesmo antes de olharmos metáforas que descrevem ela, da onde ela vem. Nos puritanos, é claro como cristal que não há verdadeira alegria que não proceda do Deus Trino. O próprio universo é uma manifestação de alegria de Deus. Ele estava tão satisfeito em seu Filho, no Espírito Santo, mas tão satisfeito que ele criou o universo para mostrar a sua alegria em seu Filho, para tudo mostrar seu Filho. O universo, de certa forma, é Deus deixando você ver um pedacinho da alegria dele em seu Filho, e um pedacinho da alegria dele em seu Filho é esse universo inteiro. Esse universo inteiro é só para mostrar o quão ele se alegrou no Filho durante toda a eternidade. E se o universo inteiro é só uma pequena nota da grande sinfonia da alegria de Deus em seu Filho, então o que será essa alegria? Ela não se conteve, ela teve que, para se expressar, criar o universo inteiro, não é? Então o universo é o transbordamento do deleite intratrinitário do próprio Deus, né? Do Pai, Deus Pai se deleitando no Filho, o Filho se deleitando no Pai, o Espírito sendo um amor exultante que é expresso entre os dois. E então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criam o universo inteiro como um eco da alegria de Deus. Então pense, se o universo inteiro é apenas um eco, com todos os seres criados, um eco dessa alegria, quão grande é essa alegria? De tal maneira que tudo que você vê é a alegria de Deus: o sol, a chuva, as montanhas, os mares, as galáxias. Tudo isso é um pequeno eco da alegria que o Pai tem no Filho. Então nascer de novo é ser levado para isso. Não é o que a Bíblia ensina, que os puritanos fizeram tão bem. Não é você ser levado para aquela alegria que deu origem ao universo. A alegria que fez Deus fazer o sol, mas que fez Deus fazer a borboleta, né? É a alegria que fez Deus fazer as galáxias, mas que fez nascer um pinguim. São as grandes coisas e as pequenas coisas, todas elas são fruto dessa alegria imensa que o Pai tinha em seu Filho, que tinha que ser expressa. E então nós temos o universo, e nascer de novo é ser levado para esse reino de amor e de alegria entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ver algo que o Pai viu eternamente, fonte dessa alegria que criou os mundos. Nós somos então arrastados para esse amor divino e somos recebidos nele. Então nós somos absorvidos por esse amor. E esse amor, você vê, criou todo o universo, essa alegria, esse deleite. Nós somos absorvidos nisso e então começamos a refletir. Quando nós começamos a refletir, essa é a alegria, esse é o combustível da vida. Ser salvo é ter sido levado para a alegria trinitária, que nunca começou, nunca vai ter fim. E em um sermão sobre 1 João 4,16, Jonathan diz assim: aquele que tem amor divino em si possui uma fonte de verdadeira felicidade dentro, em seu próprio peito, uma fonte de doçura, um manancial de água da vida. Há uma agradável calma, serenidade e brilho na alma que acompanha os exercícios dessa afeição. Não é maravilhoso? Isso é o que começa a reinar no coração regenerado. Ou seja, a alegria existe em relação à beleza divina, porque a alegria do Pai brota ao ver as belezas do seu Filho.
as belezas infinitas. E quando você é levado, Paulo diz, lá de uma cadeia, a ver a mesma beleza que o Pai está vendo, você experimenta a alegria. Essa é a fonte. A fonte é, eu estou vendo o que o Pai vê em um filho. Eu estou vendo através do Espírito o que o Pai está vendo no Filho. Eu estou vendo tudo que o Filho vê no Pai. Então, eternamente vendo isso em seu Filho, o Pai é o Deus eternamente feliz. De forma específica, a alegria, então, ela adentra o coração de cada verdadeiro cristão, quando por meio da regeneração, Deus, em sua soberania, por meio do Espírito Santo, abre os olhos do pecador, para ele começar a ver o que ele vê em seu Filho. Especialmente o que? A beleza do seu Filho. Essa é a obra poderosa do Evangelho. E no momento em que ele se torna vivo para a beleza de Cristo, a alegria incendeia seu coração. Quão triste é você perder todo o Evangelho falando em processos químicos no seu cérebro. É no momento em que ele se torna vivo para a beleza, sabe a alegria do cego que Jesus abriu os olhos, e primeira vez viu árvores, viu o mundo cheio de cores, bilhões de cores, belezas, viu o rosto do seu filho, viu o rosto da sua esposa, viu o mar da Galileia. E você pensa na beleza, na alegria que invade o coração. A gente já viu uma propaganda que rola aí pela internet, né? Um vídeo de pessoas que não vê cor, não é? O cara está lá no colégio, uma pessoa manda fazer um óculos lá, que faz eles de novo verem cor, e as pessoas começam a chorar, não é assim? Os vídeos são extremamente comoventes, e você vê aquela pessoa, não era cega, ela não via cor, não via azul, não via vermelho, não via verde, e é tão lindo o mundo das cores, e ela fica tão feliz por de repente um dispositivo fazer ela ver o que todo mundo via, mas ela não via. Você não vê ninguém ali em volta dela, que está vendo cores a vida inteira, estar como ela. Ela está simplesmente maravilhada com as cores. Então Jonathan diz, essa é a primavera de todos os deleites, e a nata de todas as tuas alegrias. Na verdade, essa é a alegria de todas as alegrias. E a respeito do verdadeiro crente, ele diz, é a visão da natureza plena da beleza e de deleites das coisas divinas. Nós nascemos cegos para essas coisas, e a gente não se torna cheio de alegria em Cristo simplesmente aprendendo algumas regras que a gente põe. O que Deus faz é abrir nossos olhos para contemplar a beleza de Cristo, como ele sempre viu. Sabe como João descreve assim a visão dele? O verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jonathan diz, esse é o gerador de alegria. E não é uma alegria assim, a alegria que eternamente o Pai sente ao contemplar o Filho, e continuará sentindo para todos sempre. Então as coisas boas desse mundo, gostos, paladares, visões, cheiros, realizações, relacionamentos, são apenas ecos da verdadeira alegria. Porque você vê, o mundo inteiro foi criado, todo o universo, por causa da alegria do Pai para com o Filho. O mundo inteiro são um eco. Todas as coisas são apenas um eco dessa alegria. Então o que acontece é que cada cheiro, cada flor, cada coisa que desperta nossos sentidos, foi criada para ser... cada prazer terreno é apenas uma sombra do que Cristo é. E ele concordaria com um pensador moderno que diz: a alegria final não vem de algo que se ama, nem de uma paisagem, nem de uma casa,
mas vem através deles. Eles apontam para o que é mais alto e mais distante. E ele vai dizer ali, por isso que nossos corações nunca se satisfazem nessas coisas, porque quem se satisfaria numa placa, não é? Nós só erramos quando transformamos as coisas que Deus criou, os paladares, os cheiros, os relacionamentos, as coisas boas que Deus criou, em coisas finais, porque elas são apenas algo apontando para, elas são parte da metáfora de quem Cristo é. E a vida cristã não é uma vida, então, ascética. As pessoas sempre tendem a ligar o espiritual com aquilo que é feio, não é? Quantas vezes eu já tive que responder às pessoas: por que na hora do louvor bota aquelas paisagens bonitas? Por que não? A gente pergunta, a pessoa: não, acho que se fosse preto a gente podia se ligar mais em Deus. Essa pessoa tem um coração distante do Evangelho, né? Como é que essa pessoa pode olhar para o mar e ela ia dizer: o mar está atrapalhando, Deus era para fazer um mar feio, né? Um mar horroroso, porque aí eu ia me alegrar nele, eu ia tentar pensar nele em vez de pensar no mar. Mas um homem, como um homem regenerado, diz: os céus manifestam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem voz eles falam. Se a gente vê a linguagem de Davi, como a gente começou o culto hoje, com amáveis são. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para os seus filhos. Ou seja, em ti, Deus, todos encontram um abrigo, todos encontram segurança. Em vez de Davi pensar: eu estava indo para o culto com mente espiritual, mas aí eu vi um passarinho lá, a andorinha lá, eu acabei me distraindo e aquilo me afastou de Deus. Então, Jonathan Edwards, portanto, ele viu o que muitos escritores e pregadores contemporâneos não veem, que o caminho de cultivar a alegria no povo de Deus não é falar sobre alegria. Eu acho que esse é o grande drama das pessoas. Elas querem serem bons maridos, elas querem ouvir falar sobre como o marido deve ser. E aí elas ficam vendo aquelas regras, elas não são daquele jeito. Então ela vai em 1000 encontros de casal, o casamento dele é tão ruim como sempre foi. Ele, como tem aquelas regras, ele acha que pode aconselhar as outras pessoas. E ele fica dando opinião no casamento de todo mundo. Mas o casamento dele é horrível. Ele aprende, ele acha que para ser um bom pai, ele precisa então de reuniões em que todo mundo fique dando regrinhas de como o bom pai deve ser. Então ele aprende aquelas regrinhas, ele é um péssimo pai. Mas ele é bem capaz de ensinar aquelas regrinhas para os outros. Então ele fica ensinando as regrinhas para todos os pais fazerem. E isso acontece no casamento, mas o caminho de cultivar a alegria no povo de Deus não é falar sobre a alegria, não é criar técnicas para a alegria, mas falar sobre Deus, porque a alegria é o reflexo de contemplar Cristo. Se eu fizesse um seminário sobre alegria, eu ia falar sobre Cristo. É por isso que o que eu falar sobre alegria não tem nada a ver com o que o humanismo secular, a psicologia vai falar, o que você tem que fazer para ser alegre. Fazer exercícios, tudo é bom, né? Não é ruim fazer exercício, mas isso nunca vai fazer você assim. Porque a alegria é um reflexo de algo que eu vejo e me encanta, e me arrebata. O próprio pai é eternamente feliz em seu filho. Então, para cultivar uma vida de alegria no povo de Deus, você não fica falando sobre alegria, ensinando sobre alegria, técnicas de alegria, você fala sobre Cristo. Porque o Pai é eternamente cheio de alegria em Cristo. E você também só vai poder ser dessa forma. Então, o humanismo secular não tem nada para ajudar na minha alegria, porque ele não me mostra Cristo. Se um guia desejar ajudar um grupo de turistas aqui no sul a sentir-se maravilhado com as cataratas do Iguaçu, ele não leva as pessoas para uma salinha e fica falando sobre as cataratas, como se sentir quando você vê as cataratas, e muitos estudos, slides, né, vídeos, multimídia, para você aprender a se sentir feliz ao ver as cataratas. É ridículo. As pessoas vão ficando entediadas, os caras estão o dia inteiro falando sobre como se sentir alegre, como é. O que ele faz, queridos?
Ele mostra para você as cataratas, entende? Disso, é de contemplar as cataratas que você fica, que lindo, que maravilhoso, isso aqui é incrível. Você vê, ele não dá seminários e seminários sobre como ser feliz ao contemplar a catarata, ele não faz isso. Não há... Se um líder cristão deseja que os crentes sintam alegria em Cristo, ele não vai ficar o tempo todo falando sobre técnicas de alegria, ele vai mostrar a essas pessoas Cristo. Não é o seminário da alegria, é Cristo. E ao contemplar Cristo, como o pai contempla Cristo, então ele não fica falando sobre técnicas de ser um bom marido, como ser um bom marido, como você deve se sacrificar, como você deve não pensar em você. Os seres humanos continuam pensando em si mesmos. Os casamentos acabam porque as pessoas são apaixonadas por si mesmas e acreditaram que o outro devia satisfazer suas necessidades mais básicas para ele ser feliz. Então como é que você faz um bom marido? Mostrando Cristo. Maridos, amai a vossas... como Cristo amou a igreja. Não fiquem pensando muito em como você pode encantar a mulher. Olhe para Cristo. E quanto mais você olhar para Cristo, mais você vai saber, maravilhado, o que o marido é. É assim que você obtém alegria. A alegria não entra escondida pela porta dos fundos, com técnicas. Ele nos ensina então sobre a centralidade de Deus em toda alegria neste mundo caído. É quando você vê Cristo que você fica cheio de alegria indizível, como Paulo, lá da cadeia ele estava vendo Cristo. Se as pessoas em Filipos não vissem Cristo, não ia adiantar. Seminário sobre alegria, técnicas para alegria, eles tinham que ver. Ele nos lembra então que a fórmula para a alegria não é Deus, nem mesmo Deus em Cristo. Não é apenas um elemento para se encaixar em outros elementos. Não é um item a mais para você acrescentar à sua vida na busca da alegria. Conhecer Cristo significa ver tudo na vida de forma diferente. Não é? Como o óculos daquele pessoal que deu cor a tudo. Então Jesus Cristo dá sentido a todas as prioridades. Ele não é só o primeiro. Se você quer ser feliz, Jesus tem que ser o primeiro na lista das coisas que você acha que pode dar felicidade. Não, ele tem que estar sozinho lá. Não é? E quanto mais você contemplá-lo, como o Pai o contempla, mais alegria estará em seu coração. Como aquelas pessoas extasiadas ao verem as cataratas do Iguaçu, ou uma maravilha. Você não precisa ficar o dia inteiro o cara te ensinando como é a alegria. Não, ele tem que te mostrar as cataratas. É por isso que Paulo só pregava Cristo. E ao pregar só Cristo, ele estava aprontando as pessoas para todas as coisas. Tornar-se um cristão de verdade é tornar toda a vida sacramental, não é? Por quê? Porque você não consegue ver nada na vida que não tenha relação com Cristo. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que eu olho eu penso, o que intentou Deus me mostrar a respeito de Cristo através disso? Isso é um eco de alguma coisa que Cristo é. O quê? A verdadeira alegria não deriva de Deus e o trabalho, de Deus e a família, de Deus e o sexo, de Deus e os amigos, de Deus e a comida, de Deus e do descanso, do Deus e comprar uma casa. Ela não deriva de Deus e ler um livro, de Deus e tomar café, mas de Deus em tudo isso. Tudo isso foi criado por causa e para Cristo. Então as gloriosas excelências e belezas de Deus serão sempre o que vai entreter a mente dos santos, e não essas coisas. Então ele pode ver Cristo em todas essas coisas. Então Jonathan diz assim no sermão: os redimidos desfrutarão, na verdade, de outras coisas. Eles desfrutarão na eternidade, por exemplo, dos anjos. Desfrutarão um dos outros. Mas aquilo que eles vão desfrutar nos anjos e nos outros redimidos
que vai produzir deleite neles e felicidade neles, será o que de Deus eles vão ver no outro. Ou seja, o que vai produzir alegria na minha vida ao contemplar os anjos é o que eu vou ver de Cristo neles. Eles foram criados para Cristo, para mostrar algo de Cristo. Jonathan está dizendo o seguinte: no céu, o que vai me encher de alegria quando olhar para os anjos é o que eu vou ver de Cristo neles. O que vai me encher de alegria ao olhar os redimidos, os salvos, vai ser o que eu vou ver de Cristo neles. Então, cada amostra de beleza nesse mundo, tanto do estrondo das cataratas do Iguaçu, do cantarolar do pássaro, dos peixes no mar, da riqueza, da verdadeira amizade, até o êxtase da vida amorosa e da experiência sexual dentro daquilo que Deus estabeleceu, é apenas uma gota no oceano da beleza divina. Em todas essas coisas, Deus criou para mostrar um eco da alegria que Ele sente em seu Filho, na qual nós, agora que temos olhos abertos, somos capazes de ver. Quem não tem, como não consegue ver, e essas coisas têm alguma sombra de algum deleite, elas tornam a própria criatura o objeto da sua alegria, e elas são então frustradas, tristes, porque o eco e a placa não pode dar a realidade para a qual eles apontavam, não é? E mais frequentemente a metáfora que Jonathan Edwards usava para alegria, por exemplo, e a Bíblia também, é a luz. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, é uma metáfora. Luz é uma coisa física. Deus não é físico. Não é? Deus não tem nada no universo que... Quando você diz que Deus é luz, Jesus é o pão, é a mesma coisa. Nós estamos falando de metáforas. Deus não é luz que os nossos olhos, nossos nervos ópticos podem captar. Como Ele também não é um pão que nós podemos comer. Mas essas metáforas tentam captar algo para nós do Deus invisível. Então, a mais frequente metáfora é essa: alegria, luz. Nas afeições santas, por exemplo, numa obra de Jonathan Edwards, ele reflete 1 Pedro 1,8. Todo o livro, na verdade, um dos maiores que a gente pode ler nesse mundo, mais profundos, mais importantes, é tudo sobre um versículo só, a obra inteira, que é 1 Pedro 1,8. Pedro fala de uma alegria indizível e cheia de glória. E Jonathan Edwards, ele comenta assim: regozijando-se com essa alegria, sua mente foi cheia, por assim dizer, com um glorioso brilho, e suas naturezas exaltadas e aperfeiçoadas. Foi o regozijo mais valioso e nobre, que não corrompe, nem degrada como as alegrias quando vocês têm fora de Cristo. Foi um regozijo mais valioso e nobre, que não corrompe, nem degrada a mente, como muitas das alegrias carnais fazem, mas a torna grandemente bela e digna. Ela encheu sua mente com a luz da glória de Deus e os fez brilhar com a comunicação daquela glória. Então observe a relação entre luz e alegria no texto, o que é repetido em toda, espalhada por toda a enorme obra de Jonathan Edwards, né? Nisso ele simplesmente está seguindo o exemplo das Escrituras, que também fala da alegria nesses termos de luz, como por exemplo no Salmo 97:11 diz: a luz difunde-se para os justos e a alegria para os retos de coração. Você vê, o salmista está usando a luz como a metáfora da alegria que cobre tudo, não é? A luz que dá cor a tudo, a luz que faria um mundo todo escuro ficar cheio de vida. E ele observa que luz é com frequência apresentada nas Escrituras como o quê? Conforto, como alegria, como felicidade, como bem-estar. Luz é viver no paraíso, fora dele é trevas. O que isso quer dizer? Tomando a alegria cristã em termos de luz e brilho, nos ajuda a sentir o peso
dessa alegria em uma realidade que, quando presente, é inteiramente envolvente. A luz está envolvendo tudo que nós estamos vendo. É sempre fluida e sempre é vivificamente bela, a luz. Então, é por isso que ele nos tirou do império das trevas, está vendo? Não havia nenhuma luz, nenhuma alegria, nenhum verdadeiro deleite. E o que o sol faz na noite, você pode estar no lugar mais lindo, nas montanhas, que eu gosto mais até do que do mar, apesar de que eu acho que todo mundo ama o mar, não é? Mas as montanhas à noite, tudo é escuro, não há nenhuma beleza, tudo ficou escondido. Se a vida continuasse daquele jeito, não haveria o encanto da alegria naquele lugar. Tudo está escondido. Mas quando o sol nasce de manhã, que espetáculo, que beleza. Aquele vale, aquelas montanhas, elas estavam lá na escuridão. Mas se eu não posso ver, o meu coração não responde com alegria. Então, na verdade, a alegria é, com frequência, literal e diretamente relacionada à luz. A luz da glória de Deus na face de Cristo. E aqueles que vivem em regiões mais nubladas do mundo são familiarizados com o que é chamado de transtorno afetivo sazonal. As pessoas são mais tristes, tendem mais a ficarem deprimidas em lugares onde a escuridão fica a maior parte do tempo. Os dias são muito curtos, as noites longas demais, pouca luz durante muitos meses. Então, um estudo relacionou a habilidade cognitiva, a variação quantitativa da luz, com a maior exposição à luz solar, tendendo a uma funcionalidade melhor cognitiva. E no pensamento dos puritanos, no entanto, a verdadeira alegria não vem do sol. Não é? O sol é uma metáfora. A alegria vem do Deus Trino. Ele próprio é o sol. Não é? E embora em uma miscelânea, John diz assim: sol como uma forma de explicar a alegria que Deus traz. O Pai é o próprio sol. O Filho é o brilho do sol. E o Espírito é o calor do sol. Contudo, o sol não é simplesmente uma analogia conveniente para explicar a alegria cristã. É por isso que nós temos essas quantidades meio que parecem para alguns absurdas de metáforas. Não é? Tanto quando fala sobre alegria e como tristeza e horror, a Bíblia usa metáforas. O verme que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, são metáforas. Aí você pensa assim: graças a Deus, não é fogo mesmo? Não é não. Então graças a Deus, eu pensei que era fogo de verdade. Mas se é uma metáfora, agora está tudo bem para mim. Isso é uma estupidez, porque nunca a metáfora é tão terrível quanto a realidade. Ou nunca a metáfora é tão boa quanto a realidade. Quando eu digo assim, essa dor era como uma faca entrando, você pensa, a faca é metáfora, então tá bom, então pode ter essa dor, porque normalmente você não tem como expressar, e você pega a coisa mais forte que você tem para dar a ideia, mas a realidade sempre é pior. Não é? Se alguém dissesse para você assim, morrer é como a luz se apagando, aí você, que horrível, a luz se apagando, é horrível. É uma metáfora, mas certamente quem dera morrer fosse simplesmente só a luz se apagando. Quando a Bíblia usa a metáfora do verme que nunca morre, do fogo, ela está usando algo que nos impressione, mas a realidade é muito pior. Quando usa a metáfora que Jesus tomou o cálice da ira de Deus, o cálice sendo tomado, um cálice, é uma metáfora. Você sente o peso, a força, mas estar sob a ira de Deus é muito pior do que você imaginar alguém bebendo um cálice de qualquer veneno que seja. Porque as realidades tendem a ser muito mais terríveis ou maravilhosas do que as metáforas podem descrever, sabe?
Então, quando eu digo que perder meu pai foi como se meu coração tivesse sido partido, então, essa é uma metáfora. Essa ideia do coração partindo não expressa a dor de eu perder quem eu amo. Então, quando a Bíblia diz que o fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre, é uma metáfora, mas essa metáfora é óbvio que é muito aquém da realidade. Aquilo é o máximo no nosso mundo que poderia explicar, como quando a gente diz que Deus é o sol da justiça, Jesus não é um sol, ele é infinitamente maior, mas maravilhoso e cheio de glória do que o sol. Mas é que o sol do nosso sistema é o centro, é a fonte da luz. Eu tinha que usar ele, eu não tinha algo maior para usar. Mas a realidade é muito maior do que a metáfora. Quando Jesus diz que é a videira, a vida que ele passa para mim, a maneira com que ele se relaciona comigo é infinitamente maior do que a metáfora. Mas a metáfora era a maneira de entender. Quando a gente diz na metáfora que o Senhor é o meu pastor, e você fica olhando como o pastor cuida lá da ovelha, o relacionamento de Deus Pai comigo, em Cristo, pela habitação do Espírito, é infinitamente maior do que aquela relação. Mas aquela era uma relação que podia descrever tenuamente isso. Então, as metáforas, tanto para o encanto, não é? Das delícias da eternidade, como as metáforas para o horror de ser abandonado por Deus e estar eternamente debaixo da sua ira, são sempre muito aquéns da realidade. Então, na mente dele, né, isso seria recuar com o assunto. Se você pensar que Deus, essa metáfora, Deus como o sol, Jesus como o brilho do sol, o Espírito como o calor do sol, então é só uma metáfora. Tudo que eles são é infinitamente maior do que essa metáfora pode expressar. Deus nos deu o sol, é o que ele quer dizer, para apontar para isso. Ele fez o sol para que nós, em nossa humanidade, pudéssemos entender algo do seu ser. Não é? Deus nos deu o sol para apontar para isso. Ele diz assim: toda a criação, que é apenas a sombra das coisas, é feita de modo a representar as coisas espirituais. É o que Paulo estava dizendo em Romanos 11. E ele prossegue assim ao dizer que a própria razão do sol existir acima de tudo essa na verdade foi a razão pela qual o sol foi criado. Não é que o sol foi criado sem razão, e aí depois se pensou, poxa, pode usar isso como exemplo, não é? Eles fundamentalmente retrataram as realidades espirituais, preponderantemente Deus, e de forma singular o Filho de Deus. Ou seja, tudo que Deus criou foi por ele e para ele. Deus criou a água e a nossa necessidade de água para a gente entender quando ele dissesse que ele era a água da vida. Não é que a água existe e resolveu usar isso como metáfora. Tudo que foi criado, já foi criado para transmitir a nós uma visão disso. Quando ele criou o casamento, então, ele queria nos mostrar algo da união do povo de Cristo com Cristo para sempre. Tudo foi criado para isso. E Edward se sente compelido por textos como Apocalipse 21, 23, diz assim: a infinita fonte de toda a luz, o sol da justiça, em comparação a quem o brilho do sol é apenas escuridão. Quando a Bíblia diz que não vai precisar mais do sol, porque a glória do Cordeiro vai iluminar a cidade, o que está dizendo é que a metáfora do sol, perto de Cristo, o sol é escuridão. Mas como ele é a coisa mais brilhante que nós conhecemos, então pense, ele é o sol no nosso firmamento. Então um vale verde banhado pela luz do sol, que durante a noite aquele vale é escuro, você não vê as belezas. Então agora, através de Cristo, nós começamos a ver as belezas que o Pai vê, não só diretamente na palavra de Deus, como em todas as coisas que o Pai criou. Num primeiro pensamento, parece que alegria e desejo são mutuamente excludentes, não é? As palavras, como a gente entende elas, parece que alegria e desejo não são coisas que possam estar juntas, porque se alguém deseja alguma coisa, é porque você não tem. Você só deseja o que você não tem. Você tem já, você não deseja, não é? E, portanto, você não pode experimentar a alegria de ter aquilo ainda. Você pode ter a alegria de pensar, de desejar ter aquilo e pensar que alegria aquilo vai trazer. Mas o desejo
e alegria parecem ser coisas excludentes. Eu estou desejando o que eu não tenho, não é? No entanto, biblicamente, alegria e desejo estão ligados um ao outro. Eles ficam de pé ou caem juntos. Em Afeições Santas, ele descreve Davi como um homem de sinceros desejos, faminto e de alma ofegante por Deus, com um deleite e alegria em Deus. Então você vê novamente as metáforas aqui usadas. Ele usa para retratar a alegria e o desejo, faminto e ofegante. Davi não estava faminto e ofegante para, enfim, ele ser feliz. Mas Deus era uma felicidade tão grande para ele, que ele diz: minha alma tem sede de ti, como numa terra sedenta. Você vê que o desejo já é um transbordar de uma alegria que ele tem em Deus. Não é a falta, como normalmente é. Então, ele vê desejo santo e alegria santo não como concorrentes. Se eu desejo muito algo é porque eu não tenho alegria daquele algo ainda, mas como reforços mútuos no nosso coração. Quanto mais alguém contempla a beleza de Deus, mais ele anseia por ela. Quanto mais alguém contempla a beleza de Cristo, mais ele anseia. Então, os famintos por Cristo são aqueles que já estão sendo saciados por Cristo, porque a beleza dele, que produz alegria eterna no Pai, no Espírito, do Pai no Filho, é tão grande que ela gera satisfação e desejo. Não é o desejo que espera ser algo para ser satisfeito. Aquela alegria inunda e tudo que eu quero é mais daquela alegria. Na verdade, aquelas ansiedades, entre aspas, elas não apenas geram alegria, elas são a alegria no nosso coração. Ou seja, o anseio de Davi por Deus já era parte da alegria dele em Deus. O querer, nesse caso, é ter. Se tudo que eu quero é alegria em Cristo, é porque eu estou desfrutando de tanta alegria, que tudo que eu quero é mais alegria. O não querer, o não ter o anseio, é que eu não tenho nada mesmo, não é? Porque aqui o querer é ter. Miséria é, pela perspectiva da pessoa, simplesmente a ausência do desejo. Uma pessoa que não tem desejo por Cristo, ela não tem alegria nenhuma. Uma pessoa que anseia por contemplar mais de Cristo, ela já está cheia de alegria. Sem desejo, sem alegria. Um cristão meramente nominal, que não tem desejo por Cristo, é óbvio que ele não tem alegria em Cristo, né? Porque o desejo e o anseio fazem parte da alegria, no contrário das outras coisas. Eu desejo ganhar na loteria, e se eu ganhar eu vou ficar, vai ser uma festa. E por enquanto não, estou esperando, estou desejando, mas aqui não é algo concorrente, né? Então ele abre a abordagem do seu 10º sinal do cristianismo autêntico, nas Afeições Santas, com essa sentença: outra grande diferença distintiva entre afeições santas, graciosas, produzidas pelo Espírito, no coração regenerado, e as outras, é que as afeições graciosas, quanto mais se elevam, mais aumentam o apetite espiritual e a busca da alma por realizações espirituais. Então, quanto mais ela fica forte, esse apetite espiritual, mais essas afeições aumentam, alegria, deleite, mais você sente fome, em vez de menos. Então Samuel Rutherford, um outro grande puritano, nasceu em 1600, morreu em 1661, ele escreveu a um amigo, um século antes de Jonathan Edwards, né? Ele disse: tenha fome, falando de Cristo, pois há comida em ter fome de Cristo. Samuel Rutherford é aquele que diz que nos porões mais escuros é onde Deus esconde os melhores vinhos da alegria, não é? É aquele que, quando foi condenado à morte, disse: vocês chegaram tarde demais, eu vou estar com o meu Senhor antes da data marcada. Então ele disse para esse amigo: olha, tenha fome de Cristo, pois a comida em ter fome dele. Quem tem fome dele se sente satisfeito.
Quem tem fome de alegria em Cristo está experimentando profunda alegria. Quem tem sede de Cristo está sendo saciado por Ele. A gente vê isso de forma bastante pessoal, não é? No momento que Jonathan Edwards, por exemplo, ele descreve o despertamento da verdadeira alegria, numa obra chamada Narrativa Pessoal dele. Ele diz que esse despertamento consistiu tanto de deleites que agora sinto nas coisas de Deus, que eram de uma natureza pura, animadora da alma e refrescante. E a busca veemente por Deus e Cristo e por mais santidade, nas quais meu coração parece estar pleno e pronto a quebrantar. Ou seja, eu anseio tanto por Ele que meu coração está sempre pronto a quebrantar, sempre pronto a transbordar de alegria nele, porque eu sinto um profundo desejo por Ele. Então, embora ele não desenvolva a relação entre alegria e desejo como outros desenvolveram, por exemplo, C.S. Lewis, ele descreve a alegria com uma palavra alemã, Sehnsucht. E a verdade é que a língua alemã é muito, muito rica, assim. Por isso que é a língua da filosofia, né? E é muito difícil traduzir as palavras. Se você bota num tradutor palavras assim, ou se você simplesmente aprende, você vai ter lá, Sehnsucht é anseio, mas não é isso. É por isso que C.S. Lewis preferiu usar uma palavra em alemão para descrever, porque na verdade o termo denota um anseio ou desejo que é repleto de alegria. Não é um anseio, quando isso acontecer, a minha vida vai mudar, vai ser melhor, vai tal. Não. Sehnsucht já é um anseio ou desejo que é repleto de alegria. Não é? E esse é um tema difundido numa obra de C.S. Lewis, na qual ele diz assim: essa fome é melhor do que todas as saciedades. Essa pobreza é melhor do que toda a riqueza. Ou seja, essa fome por Cristo já é melhor do que todas as saciedades que o mundo oferece. Essa pobreza de sentir que eu preciso de mais de Cristo já é mais rico do que todas as riquezas do mundo. Então, mas pessoalmente, C.S. Lewis diria, em sua biografia, na história central de sua própria vida, ele diz: há de um desejo insatisfeito que é em si mesmo mais desejável do que qualquer outra satisfação no mundo, e é isso que eu chamo de alegria. Ou seja, é um desejo que está insatisfeito ainda, não foi completamente realizado, mas esse desejo profundo é infinitamente maior do que todas as outras coisas, qualquer outra satisfação que vinha de outra coisa, de tal maneira que eu chamo esse anseio, o Sehnsucht, né? Eu chamo isso de alegria. Essa é a definição de alegria. Então, C.S. Lewis, Jonathan Edwards acreditavam que a alegria nesse mundo é experimentada amplamente como desejo. Por isso que Paulo, eu estava falando aqui na terça-feira, se eu não me engano, na live, Paulo diz: o meu desejo é conhecer. Mas quando Paulo fala isso, você vê que ele está num deleite tão grande de conhecer Cristo. O meu desejo é ser como Ele, o meu desejo é conhecer, é ser conformado a Ele. Mas esse desejo, esse anseio, já é para Paulo uma alegria muito maior do que o mundo inteiro. Ele diz que todo o resto para ele é lixo, perto desses anseios. A sede por Cristo já sacia mais do que o mundo inteiro. Isso não é incrível? O anseio por Ele já satisfaz mais do que todas as outras coisas que eu já pudesse ter. Então a alegria verdadeira é quase dolorosa, porque ela é um vislumbre de algo que nós desejamos profundamente, mas ainda não temos completamente. E é por isso que Pedro, quando vai falar da alegria, diz: embora não tendo visto, o amais. E não o vendo agora, se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Você vê, eles não têm tudo, estão ansiando vê-lo como ele é. Mas esse anseio já é uma alegria mais plena do que se você juntasse todas as outras satisfações que o mundo pode dar. E ainda é um anseio, é um desejo. Então aqui agora nós agarramos somente sopros tentadores da beleza de Cristo.
Mas esses sopros tentadores que me faz desejar cada vez mais com a tentação, entre aspas, mais poderosa e feliz do mundo, tentar querer estar mais com Ele, mais dele, só esses anseios, esses sopros tentadores da beleza de Cristo já são uma alegria maior do que todas as coisas do mundo. Então, pode-se pensar também naquela palavra que Tolkien, que era amigo de C.S. Lewis, não é? Ele nasceu em 1892, no ano que Spurgeon morreu, Tolkien nasceu, e morreu em 73. Ele criou uma palavra chamada eucatástrofe na obra dele, né? Uma palavra que ele cunhou, e é a repentina, ele diz pra gente, e feliz mudança em uma história que penetra em você com uma alegria que te leva a lágrimas profundas. Ou seja, quando tudo parece, eucatástrofe na obra de Tolkien, é quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo desandou, tudo parece ser desesperança. Melhor exemplo, isso é o Calvário, assim, isso aqui é a derrota, isso aqui é o fim de todas as alegrias, é o fim de todas as esperanças, e então de repente, triunfa a vitória final, do meio daquilo que parecia ser a maior derrota. Ele chamou isso de eucatástrofe. Ele diz que isso gera em nós lágrimas de alegria. Numa carta para o seu filho, Christopher Tolkien, não é? Ele descreve a eucatástrofe assim, qualitativamente como pesar, porque se origina naqueles lugares onde a alegria e o pesar são um. Ou seja, imagina o pesar, a escuridão aparente do Calvário, e dali brotar a maior alegria que vai encher toda a eternidade para sempre. É incrível, porque você vê que há uma qualidade de pesar naquilo. Então há um paradoxo. Enquanto o Jonathan Edwards descreve a alegria como a fonte da ofegância, ou seja, é a alegria que fazia Davi se sentir, minha alma suspira por ti. Ele não estava suspirando para ter alegria, porque ele tinha uma alegria em Deus. A alegria gera, uma pessoa que não tem alegria em Deus não tem interesse, não é? Ele não tem interesse. A falta de alegria gera desinteresse e apatia. Mas a alegria de Davi, ela é ofegância, ela é desejo que quer ser cumprido, mas ela já é uma maior alegria que o homem pode conhecer. É uma fome, né? E ele também diz que a alegria que Cristo dá abundantemente aos corações do seu povo é totalmente satisfatória. Enquanto ela nos enche de um anseio, de uma busca, de um prosseguir para o alvo, ela ao mesmo tempo é a satisfação. Então nada mais é desejado. Quando Davi está dizendo, olha, ele estava sendo perseguido, ele estava no deserto da Judéia, num lugar horrível, Saul estava atrás dele, mas o que ele está dizendo é que a alegria, a presença de Deus é melhor do que a vida. Só o anseio, a sede por Deus já era mais satisfatória que a vida inteira. Para ver o quanto de alegria existe no anseio dessa alegria. Eles nada mais é desejado. O prazer e a alegria que estão em Jesus Cristo são de tal natureza que aqueles que os recebem não desejam nenhum outro tipo de alegria. Ou seja, não acredita mais em fontes de alegria. Aqueles que têm alegria em Cristo e anseiam por essa alegria, eles não acreditam mais em outras fontes de alegria. Eles não acreditam que outra coisa, amigos, casamento, trabalho, carreira, vai dar a ele alegria. Ele não acredita que mais nada pode dar alegria. E essas coisas são só os ecos que apontam para algo disso. Então ver Cristo em sua beleza sempre é desejar uma visão mais profunda. Então quem está tendo uma visão de Cristo hoje? Aqueles que estão ansiosos por ver mais. Aqueles que não estão desinteressados, eles não estão vendo nenhuma beleza. Esse é um grande teste para nós. E assim essa mesma visão nos conduz a não precisar de nenhuma outra para suplementar. É por isso que Paulo na cadeia está com tudo em falta, mas ele não precisava nada para completar a sua alegria. Ele não precisava nada, olha, já tem muita coisa, se chegasse mais isso, então minha alegria ia ser. Ele achava que não precisava de mais nada, porque essa é a característica.
Paradoxalmente, um senso da beleza de Cristo nos traz um profundo anseio de mais da beleza de Cristo, ao mesmo tempo produz um profundo contentamento, nos fazendo ver que mais nada é a fonte de alegria. Então é um anseio e uma fome que ao mesmo tempo satisfaz mais do que todas as satisfações do mundo. E nós pensarmos uma fome que satisfaz mais do que as iguarias que eu poderia comer, é incrível, não é? E você vê que nenhuma dessas duas coisas comprime a outra. Não é quando o meu desejo aumenta, a minha alegria está embaixo. E quando minha alegria está tão grande, eu nem desejo mais nada. Não é uma gongorra, como na verdade é a relação desejo e alegria em outras coisas. Eu desejo ter uma casa, e quando eu tiver a casa eu vou ficar feliz. Não é? E quando eu tiver a casa não vou desejar mais, porque eu já vou ter. Há uma gongorra, mas não no caso de Cristo. Não é? Elas sobem junto ou descem junto. Se eu desejo mais de Cristo, eu tenho muita alegria nele. E eu desejo mais. Se eu não tenho alegria, eu não desejo nada. Não é? Outro paradoxo vem à tona quando consideramos a alegria, não é, que eles estão descrevendo, os puritanos, de outro ângulo. Para ele, uma pessoa pode estar desfrutando a verdadeira alegria mesmo sem olhar a alegria em termos de modo que o mundo tende a definir a alegria. A alegria verdadeira não é nebulosa, ela não se equipara simplesmente a risada e brincadeira, não é? Na verdade, ele diria que nossa alegria, quando está cheia de leviandades, não está cada vez mais distante da alegria. Certamente a alegria de Paulo na cadeia não era uma coisa leviana, não é? E as alegrias levianas, elas vêm e vão. E é por isso que o mundo, na verdade, vive em escuridão e não em luz, apesar de ser um mundo de entretenimentos. Então é pelo fato de a alegria de alguns cristãos estar assim misturada, ele diz, com o que é carnal, ou ser totalmente assim, é que ela é uma coisa que fica... a reação, ela é misturada, não é, com algo leviano. E como é algo leviano que me está fazendo animado, logo eu estarei vazio disso. Não é? Além disso, diz, a mais pura alegria e melhor alegria é uma alegria sólida. Porque como ela vem dessa contemplação do Pai no Filho, há uma solidez, né? Ela é mais sólida do que as montanhas, não é? do que o mundo. E ele compreendia que até no riso tem dor o coração, Provérbios 14, 13. Enquanto que ao mesmo tempo, com a tristeza do rosto, se faz o melhor coração. Então ele sabia que em tempos nos quais outros eram tentados a perguntar por que o apóstolo Paulo pode chorar por algo se ele se alegrava sempre em Deus. Então ele está dizendo, não é uma alegria leviana, não é? Ele pode chorar por uma igreja que se afasta da verdade, mas isso faz parte da sua alegria. Ele nos lembra que há uma razão, há uma nebulosidade que sorri, brinca e às vezes zomba, né? Que é completamente desprovida de alegria autêntica, que há uma sobriedade nessa alegria, que muitas vezes ela se manifesta assim, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Há às vezes uma solenidade que te coloca em silêncio nessa alegria. Uma alegria exterior, ele diz, escondendo a miséria interior. É a alegria leviana do mundo. Todos são miseráveis, todos estão com medo, todos estão querendo esquecer a morte, e a alegria é uma maneira leviana de tentar encobrir isso. A embriaguez de alguém na cela no último dia antes da sua execução. Vamos beber, vamos ficar bêbado. Você vê que quando vai alguém condenado à morte, no último dia ele pode fazer o pedido do cardápio que ele quiser, não é? Jonathan, essa é a alegria leviana, essa não é a nossa alegria, não é?
ele disse que muitas das vezes, num homem como Paulo, a alegria é profunda, há uma seriedade exterior que parece não manifestar tão grandemente essa alegria. Quando a alegria leviana tende a ser totalmente o oposto. É uma explosão exterior que tenta esconder um desespero interior. Por isso há aquela gongorra sem fim. E ele reprovaria muito entre nós por tentar curar o vazio interior. Você é uma pessoa triste, tem que se espairecer. Você tem que ver um troço, você tem que passear, você tem que olhar, você tem que ver um talk show, você tem que ver uma comédia. Então, muitas dessas coisas você pode fazer, mas isso não vai resolver o problema. Todas essas dicas, alimentação, não sei o que, para você ser uma pessoa para cima, você precisa fazer exercícios. Paulo diz, o exercício para o corpo tem pouco proveito. Só pode ter um proveito físico. Não vai fazer nada na sua alma. A alegria verdadeira é uma alegria solene. Ela não vem dessas coisas. E após o avivamento local em Northampton, em 1734 e 35, veio depois o avivamento geral, o grande avivamento de 40 a 42, 1740 a 1942. E disse que ele notou uma diferença enorme entre um e o outro, uma maturidade, uma grandeza maior de um no outro. Ele diz, houve uma diferença notável nesse aspecto que, enquanto anteriormente muitos, em seu conforto e regozijo, se aqueciam sobremaneira da sua distância de Deus, estavam prontos em suas conversas uns com os outros sobre as coisas de Deus, das suas próprias experiências, e falar bastante com uma aparência de luz e semelhança de riso, agora parecem não ter nenhuma disposição a isso, mas se regozijam com uma alegria mais solene, reverente e humilde alegria. Isso não porque a alegria não seja maior, em muitos deles é grandiosíssima. O regozijo deles opera de outra forma. Ela humilha o homem e o deixa solene. Ela quebranta o seu coração e leva ele ao pó diante de Deus. Agora, quando falam de suas alegrias, não é uma questão de risadas, ou de contar suas experiências espirituais, mas há copiosas lágrimas. Assim, aqueles que antes riam, agora choram. E assim, por testemunho comum, suas alegrias são muito mais puras e doces do que a anterior, que estimulava mais o seu espírito animal. Ele está dizendo, isso levou muitas vezes, ao invés do que aconteceu no primeiro avivamento local, que não foi tão profundo, as pessoas pensarem menos em si, em suas experiências, e elas estavam tão solenes e boquiabertas diante da grandeza de Deus, que então elas foram pressionadas mais por um senso de indignidade, de humildade, em que às vezes elas ficavam em silêncio, e então choravam contemplando a beleza de Deus, e a alegria era imensa, era na verdade maior do que antes. Então ele diz que o avivamento local produziu uma alegria válida, mas o grande avivamento trouxe a alegria que foi mais intensa, solene e profunda, porque agora ele diz, a solenidade e a alegria cresceram juntas. Aquela percepção e impulsionamento de nos aquietar diante de Deus maravilhados. Estamos sem palavras. Estamos sem ter como expressar a sua beleza. Antes, nós vimos algo da beleza, era impressionante, mas ainda dava para nós falarmos e nos agitarmos. Mas agora, nós estamos diante de algo tão grande, que uma profundidade das riquezas expressa mais corretamente nossa alegria do que simplesmente uma explosão de falar um monte de coisas. Então a palavra dele aqui atinge com vigor nós, os cristãos do século 21, porque nós normalmente pensamos muito em frivolidades. Nós temos que se reunir para falar e tal. Simplesmente nós pensamos
as pessoas realmente acreditam que a função da igreja é arrumar para elas algo que o mundo daria. Há pessoas que acham que a igreja tinha que arrumar namorado para ela, vida social, ela quer conhecer alguém, ela quer encontrar final de semana gente, ela quer ter amigo. Eu acho que essa é a função da igreja. E as igrejas acreditam que essa é a função delas. Então eu tenho que marcar um monte de coisa, um monte de atividades. Isso não tem nada a ver com o que a igreja realmente faz. A igreja não provê, ela não está sob a obrigação de fazer pela pessoa o que a Netflix faz, o que a noite faz pelo homem que não tem Deus. A igreja não tem esse chamado, não é isso que ela faz. Ela não tem que arrumar uma vida para a pessoa ser feliz, porque senão ela não vai ser feliz. A igreja fala sobre todas essas coisas, mostrando às pessoas Cristo. É assim que elas são treinadas, elas vão para a maturidade, elas são discipuladas na verdade, não é? Através de mostrar Cristo. Quanto mais ele ver Cristo, que ele se torna um bom marido. E não quanto mais ele aprende como ser um bom marido. Quanto mais ele tem de Cristo, que é o marido, não é? Que é o amigo, que é como a mãe que tapa os filhos com suas asas. Você aprende essas coisas. Então ele equilibra em relação aos assuntos sérios da alegria, não é? E pode-se pensar no comentário de Spurgeon, na leitura para os meus estudantes. Spurgeon diz assim: alegria é uma coisa e frivolidade é outra. É um homem sábio aquele que, pela alegria séria da conversa, caminha entre as rochas negras da rabugice de alguns e as areias movediças da leviandade de outros. Então é como em boa parte do que Jonas diz a respeito da nossa felicidade. Ela é plena, abundante, se expressa alegremente, mas ela é séria, né? Há uma solenidade. C.S. Lewis, mais uma vez, ecoa melhor, ou seja, explica em palavras melhor isso, num comentário, numa obra dele chamada A Última Batalha. Ele diz: há um tipo de felicidade e assombro que torna você sério. Isso é bom demais para desperdiçar com piadas, com frivolidades. Aquilo é tão grande, é tão maravilhoso, que a última coisa que você pensa é uma piada a respeito do que você está vendo, ou da alegria que você está sentindo. Então, John Tyson não é um defensor da misantrompia, da ser sombrio, muito menos C.S. Lewis, não é? Mas em sua busca pela alegria, ele simplesmente procurava o que é autêntico. Ele diz: há uma coisa que as pessoas estão chamando de alegria no mundo que é totalmente falso, e essa alegria não se parece com ela. Não tem nada dessa leviandade, não tem nada de escapar. Vamos nos fazer como aquele homem na cadeia que vai ser executado amanhã, mas ele não quer pensar nisso para não ficar triste. Então ele vai beber e vai comer porque ele não quer pensar. Então parece que ele está se alegrando naquela noite, mas tudo aquilo está escondendo medo, pavores, horrores e ansiedades. Então, se há alguém que sabe o que é uma risada impetuosa, não é, verdadeira, autêntica, feliz, esse é um verdadeiro cristão, não é? Ele não é sombrio. Nós estamos envolvidos na maior das comédias, no sentido clássico, né, que a palavra tem, que vem durante a história, mas que hoje em dia perdeu o significado. Nós sabemos que tudo vai acabar bem no final, não é? Nós temos informações, o mundo vence agora, mas perde depois. Nós perdemos agora para vencer no final. Nós sabemos que um dia Deus irá refazer esses corpos caídos e restaurar o mundo ao seu normal. E nós teremos o Éden versão final, não é? E corpos versão final, sem mais upgrades, não é? Com Jesus no centro.
E como Jonathan Edwards retratou belamente no sermão O Céu é um Mundo de Amor, um sermão muito mais incrível do que Pecadores nas Mãos de Deus Irado, mas infelizmente de uma obra gigantesca de Jonathan Edwards, esse sermão se destacou tanto que parece que Jonathan Edwards é o cara do Pecadores nas Mãos de Deus Irado, só isso, né? Disso também. Então ele diz assim nesse sermão: o céu é um mundo de amor, com o amor e a alegria perfeitos experimentados por todos os que Deus uniu a si mesmo. Então nós temos mais a razão para a alegria do que qualquer pessoa jamais sonhou no mundo. Porém, ele nos faz distanciar a nebulosidade da frivolidade que somos tendenciosos por natureza e nos colocar naquele local genuíno em que a gente vê as cataratas da beleza de Cristo de uma maneira tão grande que às vezes nós ficamos em silêncio, não é? Nós ficamos tão espantados. Talvez a alegria ela não compete com a seriedade, ou eu estou contente, ou sou sério. É que ela é profunda, expansiva, mas ao mesmo tempo ela é solene. Ela nunca é frívola. Ela nunca é porque eu estou obliterando na minha mente a morte, é porque eu não quero pensar nisso, eu quero me alegrar, eu quero me divertir, eu quero perder contato com a realidade, não é? Ela me coloca em contato com a realidade. E uma das claras contribuições dele a uma teologia bíblica da alegria é a constante relação que ele faz entre humildade e alegria. E o grande deleite do cristão é estar prostrado diante de Deus. Sua grande alegria não tem nada a ver com ele mesmo, em relação a algo que ele faz, que ele é. Portanto, Jonathan diz que a verdadeira alegria, que é o motor da vida cristã, que pode nos impulsionar nesses 52 semanas do ano e para frente, sem uma vida inconstante, ela vem de uma reflexão particularizada e de uma visão profunda de quem é Cristo. Então o grande delírio do cristão é estar prostrado diante de Deus. Então, em vez disso me deixar orgulhoso, a alegria que o Evangelho produz me deixa humilde. Ele diz: onde o orgulho começa a florescer, você está muito feliz com o seu ministério, então? Não é alegria, porque essa alegria está levando ao orgulho, está falando para as pessoas olharem para você. Mas a alegria do Evangelho, ela está em você olhar para outro lugar, e ela nunca leva as pessoas a olharem para você, mas para outro lugar. Ela é humilde, e a gente vê isso primeiramente na própria experiência dele, que ele relatou na obra, que é a sua narrativa pessoal. Ele primeiro foi pastor em Nova York, antes de ser em Northampton, né? E ele descobre que seu mais verdadeiro deleite, ele diz, é estar profundamente humilhado diante de Deus. O que ele compara a uma flor da primavera que se deleita em estar sob o sol. Aquela flor nunca quer. O sol é a fonte de luz de todo o mundo dela. Ela não pensa que vai ter algum brilho para que as pessoas olhem para ela mesma, né? E ele diz assim: não houve uma parte da criatura santificada em que eu, naquele e em outros momentos, tive tão grande senso de alegria, como de humildade, de coração quebrantado e de pobreza de espírito. E não houve nada pelo que meu espírito ansiasse mais do que mais desse quebrantamento, dessa humildade. E Edwards então faz da humildade um elemento programático da verdadeira alegria. Ele diz: a alegria está crescendo quando a humildade que nos leva aos pés de Deus está crescendo. Quando ela não está crescendo, não é a alegria, que é uma afeição santa. Então, o seu debate do sexto sinal das afeições verdadeiras deve e figura entre as abordagens clássicas da humildade
mais profundamente em toda a literatura cristã, ele argumenta que um doce coração humilde tempera todas as virtudes com alegria. E em uma declaração fundamental da visão dele sobre a vida cristã, ele diz: todas as afeições santas, graciosas, que são um doce perfume de Cristo e que enchem a alma do cristão com a doçura e fragrância celestial, são afeições que quebrantam, humilham e tornam humilde o coração. Então, depois que ele fala de amor, desejo, esperança, cada um deles, ele diz, está revestido de humildade. Mas quando ele se volta para a alegria, ele diz: a alegria cristã, mesmo quando é inexprimível e cheia de glória, como Pedro está dizendo, é uma alegria humilde e quebranta o coração. Ela deixa o cristão mais pobre de espírito e mais semelhante a uma criança do que a um adulto orgulhoso. Não é? A alegria cristã não é uma chamativa para si mesma empolgação, ou seja, ela não é uma empolgação, mas antes ele diz, deleita-se em dizer como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. E ele diz, cristãos maduros sabem que expor a experiência espiritual diante dos outros normalmente segue o caminho do esvaziamento da alegria. Se você fizer da sua experiência espiritual algo para as pessoas verem, como essa pessoa é uma pessoa de oração, como essa pessoa é uma pessoa espiritual, ele diz, isso imediatamente esvazia a tua alegria. Isso é um esvaziador de alegria. Não é? Há uma sacralidade na riqueza da comunhão autêntica com Deus que faz que você tenha uma tal postura que faz as pessoas não olharem para a sua espiritualidade verdadeira. Não é? Ela não deve ser estragada com publicidade, ele diz. E olha que ele viveu num mundo onde tinha muito menos publicidade do que agora, né? De todas essas coisas. Ele diz, você sente uma alegria tal, verdadeira, espiritual, que a última coisa que você quer é que tudo isso seja estragado por publicidade, né? De nossas experiências. Nós não queremos que as pessoas se empolguem com as nossas experiências espirituais. Nós não queremos que elas se importem. Nós estamos diante dessa fonte. E ele nos ensina que a alegria plena da ternura, humildade, quebrantamento de coração, não é daquele tipo que vai aparecer em certa proporção no indicador que hoje em dia a gente, por exemplo, as pessoas usam, né, de personalidade da Myers-Briggs, que fala sobre as várias personalidades. Você faz lá o teste para dizer que tipo de personalidade você tem, né? Isso é usado o tempo todo. A alegria misericordiosa, ela não é opcional, não tem nada a ver com as nossas personalidades. Eu sou isso, pelo teste minha personalidade é essa, meu temperamento é esse. Ela é para o cristão e todos os cristãos. Como o apóstolo Pedro afirma, sede todos de igual ânimo. Com todas essas coisas, todos de igual ânimo. Você pensa que isso não é possível, porque como vamos ser todos de igual ânimo se nós somos pessoas com temperamentos diferentes? Mas nós estamos falando sobre o que o temperamento natural de um ser humano é. Então, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. 1 Pedro 3,8. Ele está falando sobre alegria. A questão aqui não é que devemos perseguir alegria para sermos humildes. A questão é que o que produz uma é o que produz a outra. É uma humildade satisfeita, alegre, não é? Em um cultivo crescente do reflexo exaltado, da onde a maior felicidade cresce, na contemplação de Cristo. E Deus, por incrível que pareça, talvez seja uma das declarações mais assustadoras, é que Deus é um Deus humilde. É estranho porque Ele tem toda a glória, e no mundo, quanto mais glória, menos humildade. Não é? Mas o ser mais humilde que existe é o Deus que é o autor de todas as coisas. Esses são os paradoxos incríveis. Então Jonathan Edwards, ele joga a alma, a Bíblia diz, essa alegria, joga a alma, abre aspas, no chão e no pó, em humildade e pobreza de espírito. Ainda que seja uma alegria mais doce do que
a que eleva a alma. Contudo, ela é acompanhada também pelo senso solene da infinita grandeza das coisas divinas, da terrível excelência de Cristo e da majestade de Deus e de sua própria insignificância. Quanto mais ele vê dessa majestade, mais ele vê a sua própria insignificância. Ele continua. E assim, é neste mesmo perder-se na grandeza de Deus e na insignificância de si mesmo que a alma é cheia de alegria. Então, resumindo, ele colocou isso tudo em um sermão pregado em novembro de 1735, onde ele diz: há algo como louvor a Deus de forma humilde, quebrantada, e ainda assim em uma maneira plena de alegria ao mesmo tempo. Quanto mais quebrantado, quanto mais insignificante em mim mesmo, mais alegria eu tenho. E não podemos encerrar, não é, aqui hoje como ele fala da alegria do céu como alegria consumada, a alegria que se inicia decisivamente nessa vida, só é levada ao seu ponto máximo no céu. Ele diz: o amor e a alegria dos santos sobre a terra é o começo da aurora, é o nascer do dia, da vida e da bem-aventurança do pleno dia nos céus. Então o céu é alegria porque lá a gente estará com Cristo, sem nenhuma coisa que interfira na nossa visão mais plena, sem filtros, não é? Então nós vamos sentir e contemplar Ele sem filtros. A alegria será assim também, uma alegria consumada. Então no início do avivamento espiritual, em 1742, ele disse que tinha um irmão que estava frustrado, que esse irmão era muito animado, e achava que Jonathan pregando não era tão animado como devia ser. E ele disse que esse irmão uma vez disse para ele assim: tem gente desagradável em todas as épocas, queridos. Esse irmão lá disse para Jonathan Edwards assim: eu temo que algumas pessoas da igreja continuem dormindo até que caiam no inferno, e mal consigo me segurar algumas vezes de me levantar no meio do culto e chamar você para acordar, para todo mundo acordar junto. E Jonathan Edwards prontamente respondeu a ele assim, uma resposta que eu gosto, né, eu daria: se você o fizer, Senhor, Jonathan disse, se eu estiver pregando e você se levantar e fizer isso que você disse, irmão, eu pediria aos diáconos que tomem você pelas mãos e conduzam você para o lado de fora. Isso veio do homem que considerava a questão de fidelidade homilética mais profunda. Tudo que ele pregou era sobre elevar as afeições. Mas aquele homem não tinha entendido nada, não é? Então não há nenhuma tensão real aqui. Ele desejava que o seu povo tivesse alegria genuína, não falsificada, produzida pela pregação da palavra. E não por nada que a igreja pudesse oferecer além disso. E ele buscava elevar as afeições das pessoas, como Paulo fazia. Não com emocionalismo humano ou fabricado, mas como Paulo diz em 1 Coríntios 2,4, demonstração do Espírito e do poder do Evangelho, daquilo que o Evangelho produz. A alegria, Jonathan acreditava, por uma calma, bela, racional, inevitável, exultação sincera do coração na multiforme sabedoria de Deus, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então, alguém contemporâneo diz que as palavras dele, a pregação, caía sobre a consciência dos seus ouvintes com as claras verdades antigas do pecado e da salvação. E a tranquilidade majestosa da sua análise implacável foi não menos usada por Deus para fazer os homens sentirem a força, a verdade e a veemência da beleza de Deus, como George Whitefield, que era totalmente diferente, ou Charles Spurgeon. Esse foi o método de Jonathan Edwards de buscar por cultivar a alegria em seu povo, e nada mais. A alegria doce, solene, humilde, brilhante, doce, que flui da face de Cristo. E no final da sua, perto já, né, um pouco mais perto do final da sua caminhada na ordenação de Samuel Buell, que era amigo de David Brainerd, ele junta as dimensões dessa teologia ao refletir sobre como vão ser,
o céu, né? E diz assim: naquela manhã da ressurreição, Jonathan Edwards diz, quando o sol da justiça aparecer nos céus, brilhando em todo o seu brilho e glória, ele virá como noivo. Ele virá na glória de seu Pai, com todos os seus santos anjos. E nessa aparição gloriosa do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, toda a igreja eleita, completa, com cada um de seus membros, e cada membro em sua completude, tanto o corpo quanto a alma, e os dois em perfeita glória subirá para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, para estar daí em diante com o Senhor. Esse será de fato um alegre encontro do glorioso noivo e a noiva, finalmente. Então o noivo aparecerá em toda a sua glória, sem nenhum véu, e então os santos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E ele continua completando a imagem matrimonial, porque fala que as bodas do Cordeiro, né? Fazendo ele assim, implicitamente comparando, haverá a grande lua de mel sem fim entre Cristo e a igreja. E o que devemos notar é que os nossos propósitos aqui de alegria é que Jonathan Edwards usa, apesar de maneira, com a linguagem bem recatada, não é, do século XVII, por exemplo, dizendo que Deus criou a união sexual e o prazer sexual para ser um tênue metáfora do prazer sem fim de Cristo com a igreja. E é por isso que é ridículo você ficar pensando, como é que vai ser, o céu vai ser maravilhoso, mas não vai ter romance, casamento e sexo no céu? Então, como vai ser? Isso mostra, não é, o quão pouco nós entendemos de por que Deus criou todas as coisas. E como as coisas que Deus criou são apenas apontamentos. Se você falar para uma criança de 5 anos de idade que um adulto, uma das coisas mais prazerosas que ele vai experimentar é o prazer sexual, a criança de 4, 5 anos vai dizer assim, mas não é chocolate? Não é sorvete? Na hora não toma sorvete? Você não saberia explicar. Porque para a criança, ela não consegue imaginar algo maior do que o prazer dela no sorvete, lá no doce. Não é? E se você tentasse explicar, seria difícil. Quando alguém pensa que o céu será menos se não tiver sexo, é como uma criança que pensa que o sexo é menos porque não tem na hora sorvete de chocolate. Ele simplesmente não consegue compreender a dimensão do prazer. Então, ninguém no céu vai estar com prazer infinitamente maior, é o que ele está dizendo na linguagem do século XVII, não é? Infinitamente maior do que qualquer coisa na Terra, não é? Por exemplo, a relação sexual, etc., do que quando um adulto está com a sua amada, o seu amado, não está pensando em sorvete. Não é? Multiplique isso ao infinito, Jonathan Edwards diz, e é nesse nível que todas as coisas que Deus criou como uma placa para o deleite em Deus estarão se manifestando para sempre. E com isso nós encerramos ele dizendo, então virá o tempo quando Cristo convidará docemente a sua esposa para entrar com ele no palácio da sua glória e delícias. Com ele, que ele tem preparado para ela desde a fundação do mundo. E ele a tomará, por assim dizer, pelas mãos e a levará consigo. E esse noivo glorioso e a noiva com todos os seus reluzentes ornamentos subirão juntos ao céu dos céus, a multidão dos anjos da glória esperando por eles, e este filho e filha de Deus, né, Cristo e a igreja, em sua união de glória e alegria, se apresentarão juntos diante do Pai, quando Cristo dirá, aqui estou, e os filhos que me deste. E ambos, em sua relação e união juntos, receberão a bênção do Pai, e daí em diante jubilarão juntos em glória consumada, como um casamento é consumado, ininterrupta, imutável e eterna, no amor e no abraço mútuo, e juntos desfrutarão do amor do Pai para todo sempre. Essa visão traz alegria, mantém alegria, aumenta a fome por alegria, e esse é o combustível da vida cristã. É isso que nos impulsiona. Sem isso, pode ser um belo carro, mas não tem nenhum combustível para nos levar por este ano. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado por esta manhã. Come to me, you
Make me a